Boa noite. Sessão. Sessão ordinária de 25 de junho de 2024. Havendo número regimental de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declara aberto os trabalhos desta sessão ordinária. No pequeno expediente, solicita a verificação pelo secretário da mesa. O quórum por chamada nominal. Vereadora Cida Silva Cardoso, presente. Vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, presente. Vereadora Ceila Trindade Ferreira, presente. Vereador José Cláudio Carlos Posser, presente. Vereador Pablo Garcia Milani, presente. Vereador Gustavo Silva de Oliveira, presente. Vereador Cristiano Cassol Hubert, presente. Vereador Frank Troian Bordignon, presente. E vereador José Cardoso de Souza, presente. Estando os senhores vereadores na posse da minuta da ata número 2726 da sessão ordinária do dia 10 de junho de 2024, coloco em discussão a ata da sessão. Coloco em votação a ata número 2726. Os vereadores que concordarem, permaneçam sentados. E os vereadores que discordarem, queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Estando os senhores vereadores na posse da minuta da ata número 2727 da sessão ordinária do dia 17 de junho de 2024, coloco em discussão a ata da sessão. Coloco em votação a ata número 2727. Os vereadores que concordarem, permaneçam sentados. Os vereadores que discordarem, queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Pablo Garcia, para que faça a leitura da matéria do expediente. Após a leitura, encerro as inscrições para o grande expediente. Ofício 084/2024 GAB, assunto responde pedido de informação 1415/2024. Senhor Presidente, pelo presente, em atenção aos pedidos de informações acima mencionados, encaminhamos as respostas conforme documentação anexa. Pedido de informação 14/2024. O trabalho de execução da tubulação de esgoto na Vila Rosa será retomado assim que normalizarmos os trabalhos nas estradas vicinais do município. Com os últimos eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul, a demanda de pessoal apto para a reconstrução nas estradas do interior aumentou consideravelmente, assim ocupando praticamente todo o nosso quadro de funcionários. Pedido da informação 15/2024. A empresa CH Roja Construções Limitada, inscrita no CNPJ 09616071 invertido 98, responsável pela execução da obra de pavimentação da Rua Hélio César Pires, objeto do contrato administrativo 042/2022, vem por meio deste informar que a obra deverá estar concluída dentro dos próximos 60 dias. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal. Ofício 085/2024, assunto encaminha a Lei Municipal 2462/2024. Senhor Presidente, pelo presente encaminhamos Lei Municipal conforme a seguir.
Lei 2462/2024, que dá nova redação ao parágrafo 3º, incisos 1, 2 e 3 do artigo 33-A da Lei Municipal 2124/2017. Sem mais para o momento, atenciosamente, Josélvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal. Ofício 088/2024 GAB, assunto solicita dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, pelo presente, vimos por meio deste solicitar a cedência das dependências da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de audiência pública no dia 5 de julho de 2024, às 9 horas, para apresentar a apresentação das metas e ações do ALDO para o exercício de 2025. Aproveitamos a oportunidade para estender a convocação aos nobres vereadores, pois julgamos de suma importância a participação dos integrantes do Legislativo neste ato público. Sem mais para o momento, atenciosamente, Josélvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal. Pedido da informação 16/2024. 1. Quando vai ser feita a instalação da academia ao ar livre na Escola Cássio Antônio Vieira? 2. Quando vai ser concluída a emenda impositiva 44/2023, canalização de água potável para a localidade da Capoeira? Justificativa. Para esclarecimentos deste vereador, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Pedido de providência 199/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a reposição de lâmpada na Curva dos Cassol, em frente à residência do senhor Ivo Cassol. Justificativa. A pedido dos moradores para melhorias de segurança, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Pedido da providência 200/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o conserto e a canalização em toda a extensão das ruas Elmutilau e Evaldo Lose. Foto em anexo. Justificativa, a pedido dos moradores, de autoria da vereadora Ceila Trindade Ferreira. Pedido da providência 201/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o patrulhamento e o cascalhamento em toda a estrada da colônia Antão Farias. Justificativa. A referida estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, de autoria da vereadora Ceila Trindade Ferreira. Pedido da providência 202/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento em trechos na Estrada dos Borges, na localidade do Fundo do Formigueiro. Justificativa, por estar em péssimas condições, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Pedido da providência 203/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento em trechos na estrada dos sucessores do senhor José Pedro Ilha Cardoso, na localidade do Fundo do Formigueiro. Justificativa. Está em péssimas condições de trafegabilidade, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Pedido da providência 204/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento na localidade do Mato Grande, iniciando na VRS 808 e finalizando na ERS 149. Justificativa. Por estar em péssimas condições, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Pedido da providência 205/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o desentupimento de sarjeta na estrada da Timbaúva logo após a Ponte do Jacaré. Justificativa. A água tomou conta e está descendo pela rua, de autoria do vereador Valdecir Bortoluzzi Simões. Pedido de providência 206/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize reparos na estrada da Ribeira. Justificativa. A referida estrada encontra-se praticamente intransitável, trazendo assim transtorno para quem precisa utilizar, incluindo o transporte escolar. De autoria do vereador Valdecir Bortoluzzi Simões. Pedido da providência 207/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a colocação de um bueiro na estrada que dá acesso à residência do senhor Gabriel Souza, na localidade do Cerro do Louro. Justificativa, a pedido do morador, de autoria do vereador Valdecir Bortoluzzi Simões.
Pedido da providência 208/2024 que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a limpeza das sarjetas na Vila do Cerro do Louro até logo após o Colégio da Timbaúva. Justificativa: a pedido dos moradores, de autoria do vereador Valdecir Bortoluzzi Simões. Indicação 10/2024. O vereador que esta subscreve indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que realize a instalação de academias ao ar livre em todas as comunidades rurais. Justificativa: a instalação dessas academias certamente proporcionará uma melhor qualidade de vida a todos os cidadãos da zona rural, onde os mesmos têm direito de usufruir dos projetos, assim como os moradores da cidade, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. No grande expediente, 5 minutos por vereadores, somente sobre a matéria. Primeiro escrito, vereador Valdecir Bortoluzzi Simões. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, falar sobre esse pedido de providência, presidente, é no Jacaré ali. Antes da ponte, o bueiro rompeu e a água conseguiu passar por cima da estrada. E não é novidade. Quando que a ponte ali, quando colocaram, eu comentei nessa casa que a vazão seria pouca, pequena. E realmente, tirei até foto aqui, ela transborda pelas pontas e não tem como sair pelo bueiro. E pelo que consta, não parei para olhar, mas o bueiro eu acho que está afundando no centro dela. Quando eu falei que não ia funcionar daquele jeito, porque ela tinha uma galeria muito maior. Eu acho que os colegas lembram quando eu mencionei. Então, eu acho que, na verdade, o que foi colocado é dinheiro fora, dinheiro público, onde que o secretário ou o prefeito, não sei o porquê, não colocaram mais tubo, que a vazão seria maior, e está lá o estrago que fez pela última água agora. Pedra de 30, 40 quilos, que foi jogada até dentro de uma parada que tem à direita ali. Então tá maior bagunça o Jacaré. Mas é aquilo que eu falei, porque eu me criei passando naquele corredor ali, quando eu vim estudar, e que vinha da Ribeira. E também coloquei essa indicação pedindo para que seja arrumada a estrada chamada da Ribeira também, que entra no Jacaré, está em trânsito estável. Até porque o ônibus escolar não está conseguindo chegar para pegar as crianças ali. Vai levar um monte de carga de pedra, eu acho, porque rompeu a beirada. Até porque eu vinha falando que, na verdade, aquilo ali, quando não se tem sarjeta, não temos estrada. E quando estava seco, não foi feito, e agora o problema se multiplicou. Seu presidente, também a indicação que eu peço, um bueiro na frente da casa do seu Gabriel ali, o bueiro dele rompeu. Eu estava passando por ali, ele me chamou e a senhora dele, e na verdade eu dei uma olhada, e ele me falou que quando fizeram aquele outro bueiro que eu pedi para o rapaz ali acima, que é vizinho dele, que levou um tempo para colocar, foi colocado, na verdade ele acha que quando meteram a reto ali, quebrou o cano, a ponta do cano. Está quase entupido e ele tem uma garagem na beira da sarjeta, que é na beira da rua. E com o tempo eu acho que vai desandar. Vai cair porque já fez uma sulapa por baixo. E realmente ele me falou que acha que a máquina acabou entrando no outro bueiro e quebrou o do centro. Então ficou fundo, criou um... Então, para que resolva a situação dele ali também. Aqui também tenho pedido que seja, depois do Jacaré, da ponte que eu mencionei agora, tem água passando direto pela rua, onde que o bueiro está entupido também. E em vez de ela seguir na sarjeta, tá vindo pelo meio da rua. Eu tenho andado todos os dias ali naquela estrada. E a água continua abrindo vala no meio da rua, que até que não estava tão ruim. Então o problema está grande.
Na Timbaúba também, passando por ali, já pedi há um tempo atrás, até que foi feito um pedaço de sarjeta, na frente dos Souzas ali. E acabou arrebentando também. Certo que foi bastante chuva. E tá o problema outra vez ali. Acho que os tubos também não conseguiram dar vazão e arrebentou a estrada no meio. Seria isso no momento, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, não tendo nenhum vereador mais inscrito aí nesse espaço, eu também fazer uso desse espaço aqui, aonde cumprimento todos os colegas e todas as pessoas que nos assistem aí, e quero também trazer o registro e cumprimentar a Ellen Sabrina Souza da Costa, estudante ainda de Psicologia da Faculdade Adventista da Bahia, aonde está fazendo aí um intercâmbio aqui no Rio Grande do Sul, cidade do Formigueiro aí. Os parabéns, seja bem-vinda à nossa cidade, juntamente com a tua colega Ainoa Lica, né? Seja bem-vinda aí e que consiga levar aí um bom resultado aí do seu trabalho aí para o seu estado. Também quero falar das indicações, aonde fiz várias aqui, aonde peço através do setor competente que realize a reposição de lâmpada em frente à curva dos Cassol, residência do senhor Ivo Cassol. Está às escuras, muitas vezes já tem alunos que acabaram perdendo a aula, porque fica no escuro, fica numa curva, aonde o escolar cruza muitas vezes, e aí é aquela história, o aluno ficar em cima do asfalto é complicado, né? E ficar mais retirado, o motorista cruza e não enxerga, e o aluno perde de vir na escola, tá? E isso já aconteceu, não estou culpando o motorista, né, mas isso já aconteceu aí de motorista cruzar, e inclusive até com a minha filha. O motorista veio meio distraído, né? Quando vê, cruza, e aí na escuridão pior fica. E se falando em escuridão, também me chama muita atenção e quero deixar um alerta a essa administração, que eu não consigo entender a que ponto está a nossa administração de Formigueiro. Os escolares, praticamente a maioria, não tem mais iluminação sinaleiras, tá? Se algum vereador tiver dúvida, é só sair atrás. Tá um perigo talvez até bater num ônibus, porque não tem sinalização na traseira. Vários ônibus, não é um. Tá? Então, quero trazer essa alerta à administração. O que está acontecendo? Não tem eletricista, não tem dinheiro, o que houve? Né? Não podemos deixar, isso aí transporte de alunos, né, se torna bem perigoso. Então, temos que, assim como nós, cidadãos, temos que ter os nossos carros sinalizados, e vejo muito a brigada, a polícia rodoviária na cidade, aí temos que fiscalizar também os veículos da frota do município, que está aí deixando a muito desejar aí. Também, através do setor competente, realiza cascalhamento em trecho da estrada Sucessor José Pedro Ilha Cardoso, fundo Formigueiro. Alguém vai dizer, mas essa estrada, cada sessão você pede? Sim. Enquanto não arrumar, eu vou pedir. Aí vai um dia que fico com vergonha e vão lá e arrumam. Porque está lá o pai do aluno pedindo, o vereador José, o senhor conhece também, pedindo pelo amor de Deus que arruma, porque nem de carro dá para cruzar mais. E aí o aluno fica sem aula. Então, nós temos que ter a obrigação de defender a população do interior, porque está totalmente atirada. Essa é a palavra. E não vem com alguém dizer que seja chuva. Chuva está chovendo. E sempre teve que chover. Só que essa estrada aí, entra ano e sai ano, e a gente batendo e pedindo, e parece que ninguém tem vontade de olhar e fazer um serviço de verdade. Onde fizer um serviço de boa qualidade, ela vai ficar boa. Agora, o serviço meia boca, meio cá, meio lá, não resolve nada. Também peço ao setor competente
que realiza a instalação de academia ao ar livre em todas as comunidades do interior. Eu acho que todas as comunidades merecem ser bem assistidas, porque não é uma coisa cara e eu acho que nós temos que valorizar o interior. Porque hoje eu posso dizer o interior, o vereador José é natural do Fundo Formigueiro e nascido e criado no interior também, né, vereador? E a gente só vê, como dizer mais, algum vereador aí, vereador Valdo, né, vereador Cláudio também é natural do interior, mas eu só vejo o pessoal do interior vir embora, vereador José. Vem embora porque não tem alternativa para isso, não tem estrada, não tem... Então, não... o que nós vamos fazer daqui a uns anos? Todo mundo se amontoar na cidade? Se o interior não produzir, o município não anda. Então, eu vejo incentivo, às vezes, do governo estadual, governo federal, falar. Às vezes mais fala do que incentiva, né? O incentivo é pouco. Mas falam, pelo menos. E aqui, parece que o pessoal do interior estão vindo embora. E cito aqui no Rincão do Jacob, uma família de tantas vezes que a gente pediu um bueiro, não tem como sair o carro, ficar na estrada. Me encontrou essa semana a vereadora Assi, cansei de pedir. E tô indo embora, tô alugando umas pecinhas na cidade, porque não tem. Vou morar no interior como? Não tem como chegar em casa. A chácara vai ficar lá, mas tô indo para a cidade. Porque não tem como chegar em casa. E assim são várias pessoas. Então nós temos que olhar mais pelo homem do campo, tá? Porque senão, cada vez mais vazio e cada vez mais problemas dentro da cidade. Também peço através do setor competente o cascalhamento em trechos da Estrada dos Borges, localidade de Fundo Formigueiro. É vergonhosamente de ver aquela estrada nas condições que se encontra. Em frente à casa do seu Paulo Ferreira abriu uma cratera. Cruzando para frente, no sentido Formigueiro, a Mangueira do Valmor, não tem como andar mais de tanto buraco. Parou de chover, deu aquela enorme enchente, até o dia de hoje não acharam um jeito para conseguir patrulhar a estrada das Tunas. É a mesma situação de buraco. Buraco em cima de buraco. Quantos meses faz? Será que não deu? Não conseguiram? Nenhuma vez? Se tu seguir no sentido do Paulo Ferreira, no sentido da minha casa, onde sai na estrada principal, tá aí o vereador José, que sabe, eu não estou mentindo, né, vereador? E jamais vou mentir. Tá lá a prova para quem quiser ver. Aquela subida que o senhor também reclamou aqui nessa casa, não tem condições mais de andar. Não tem condições mais de andar. Um caminhão carregado para cruzar ali não cruza mais. De tanto buraco. Onde é que está os equipamentos do município de Formigueiro? Antes se dizia, dentro dessa casa, e eu tinha essa esperança, que o momento tivesse uma patrola nova, uma caçamba. Antes era pedreira, depois conseguiram a pedreira, era caçamba, era patrola. Conseguiram a patrola, aí veio o problema da caçamba. Conseguiram a caçamba, agora choveu. Mas choveu, vai chover sempre. Qual é o problema que nós temos hoje? O abandono em todas as estradas. E digo à população de Formigueiro, e sou com convicção que eu estou dizendo e com certeza. E eu desafio. Não boto mais as estradas em dia em Formigueiro. Essa administração, adeus, tchau. Não bota mais, tá? Porque não tem como se vir para cá, se calar e ficar quieto. Dizer que tá bom, concordar. Eu não concordo. Eu botei um para-choque novo no meu carro, tá ali os pedaços. Eu tô emparelhando a estrada, patrolando com o para-choque do carro. Na estrada da Capoeira não cruza mais. Tem que botar uma lâmina na frente do carro para cruzar. Então isso é vergonhoso. E aí eu não estou aqui para adular ninguém, eu estou aqui para ajudar ao crescimento do município, ao desenvolvimento. Agora, não estou para passar a mão por cima de amigo, de colega, de Pedro ou de Paulo. O que é certo e o que é errado a gente vai criticar para acontecer as coisas. Do jeito que tá mal mesmo. Não tem como concordar. As roçadas
Veio uma roçadeira nova. Cadê a roçadeira nova? Eu não pude enxergar até hoje. Se alguém enxergou, me comunique onde é que está. Porque a beira da estrada criou mato. O senhor viu a roçadeira em algum lugar, vereador? Alguém viu aí? Se alguém viu, sei da palavra. Roçar aonde? Mas veio, né? Aí, não, agora o mês que vem, isso que aquilo vão fazer, vai virar os 4 anos de mandato e não vão roçar um barranco sequer da estrada. Vai virar mato. Não sei se o vereador José, eu cito o senhor, vereador, não vai pensar que o senhor é o culpado, mas cito o senhor porque o senhor conhece. Se morrer um hoje no fundo formigueiro, não sei se tem como sepultar lá no cemitério, porque a estrada não tem condições de entrar. Primeiro vão ter que arrumar para depois seguir o cortejo, senão não tem como. Isso é vergonhoso. Um exemplo, uma boa administração, se não tem maquinário, tem pouco, faz 2 turnos, faz 3, vão trabalhar dia e noite, se for o caso. Máquina não cansa. Máquina não precisa parar ela. Trepa um e desce outro e assim toca para fazer. Porque senão não vão fazer nunca. Faz 2 turnos, faz 3, porque se tem gente e não tem maquinário, o maquinário que tem é suficiente para fazer mais turnos e andar as coisas. Fazer a coisa funcionar. Também peço aqui os pedidos de informação. Quando vai ser feita a instalação da academia ao ar livre na escola Cássio Antônio Vieira, aonde uma emenda impositiva que destinei está lá dentro do ginásio e dentro do ginásio não traz resultado para ninguém. Nós temos que instalar, tá? É que nem aquela comparação. Não adianta comprar comida e botar dentro do armário e não botar dentro da panela. Tem que botar aí na panela. Então, as coisas têm que estar a academia instalada para o pessoal desfrutar, para o pessoal usar e não estar dentro de um ginásio parado. Também peço informação quando vai ser feita a canalização da água potável para a localidade da Capoeira. Emenda impositiva já vencida e revencida, tá? Do ano retrasado. Quando vai ser feito? Tá lá, o pessoal for lá cravar um poste e lá ficou até hoje, né? E está lá parado. Então, vamos se agilizar, porque as coisas, a população precisam a resposta do melhor. E eu digo, sempre disse, uma prefeitura, um gestor público, ele trabalha para a população. Não é para poucos e nem para si, é para a população. Então, encerrando aqui, não tendo mais escrito, eu passo ao líder do Progressista, Valdecir Bortoluzzi. Senhor presidente, ouvindo a sua exclamação aqui, quando esse vereador falava que ia quebrar tudo, eu não estava falando errado e nem estava dizendo algo que não ia acontecer, até porque a incompetência era tão grande e era muito bem claro que as estradas iam acabar. Tanto que está aí, ó. O povo do interior está abandonado, foi abandonado e continua. Não é de hoje nem de ontem, já faz há 2 ou 3 mandatos esse governo que aí se encontra. E é como o senhor falou, senhor presidente, realmente não vão fazer não. Mesmo que sendo um ano político, que nem fizeram da outra vez, que tinha máquina rodando à noite. O senhor falou em roçadeira. Roçadeira eu via barulho, porque eu tinha uma chácara lá que às vezes eu estava por perto, onde que todo secretário, tanto da saúde como da estrada, como da agricultura, todo mundo pegava junto, estavam lá, indicando, entra aqui, sai ali, porque nós precisamos de voto, vamos fazer. E fizeram desse jeito. E a coisa está aí, ó. Dessa vez eu também duvido, porque não tem como. Se em 8 anos, o tempo que fez de seca, no verão agora, que eu achei que as coisas iam acontecer, onde que veio patrola nova? Veio caçamba, conseguiram a pedreira.
Mas eu digo, senhor presidente, a pedreira, o que estão fazendo? Estão fazendo uma pedreira nas estradas, que está bem claro para ver aí. Caçamba com pedra, não as da prefeitura, mas caçambas contratadas aí, que fim de semana rodando, e nada acontece. Tem uma estrada que eu falei aqui, que é a única estrada de Formigueiro, que é boa, essa é a estrada. É a estrada que se dirige à casa do prefeito, no interior lá. Essa estrada, eu comentei um dia que era a estrada do prefeito, mencionei, me coloquei em algumas palavras, não foi bem esclarecido, e hoje eu digo, aquela estrada, eu tenho aqui a melhor estrada de Formigueiro. Aquela dá para andar 80 por hora, não tem problema. Então, como muita gente bota aí, o pessoal que coloca no Face que a rua dele é bem asfaltada, isso não tem dúvida. Se for dinheiro dele, o dinheiro que foi feito do poder público, não veio o caso. Mas aquela de lá é dinheiro público. Maravilha, que a estrada dele, ou dos colegas lá, dos arrozeiros também. Mas por que só aquela? E o resto está na maior sucateação aí. Então eu não falei o que eu não poderia provar. Eu tenho aqui estrada, o dia que o senhor quiser botar o telão, tem a live, a gente coloca e vai ver que realmente lá anda. Ali o carro decola. Não tem problema, ali no 80, 100 por hora, eu te digo que eu consigo andar lá. Aqui o cara não consegue, às vezes tem lugar que não consegue andar numa segundinha. E como o senhor falou, senhor presidente, seu carro está quebrado. Eu tenho uma caminhonete, gastei 11 mil aí. Só de entrar poucas vezes da faixa minha casa, sobe ali, a suspensão para ver. Parece aquelas carrozas do tempo antigo, né? E até uma vez eu caí, uma passou por cima de mim lá. Mas, lamentável, o jeito tá todo errado. Então vamos esperar para que a coisa aconteça, que não é fácil mesmo. Antes era pedreira, a desculpa sempre foi a mesma, mas eu também digo que não tem mais o que fazer. Indo na estrada do Cerro para Timbaúba, chegando no Jacaré ali, se tu olhar aquilo ali, parece que aconteceu uma guerra ali, ou tipo um tsunami, porque era coisa fácil, era só colocar umas galerias maiores. E hoje, para consertar aquilo ali, ó, vai levar um bom dinheiro. Tem pedra desse tamanho lá, vereador. Não tem estrada. Estão saindo pelo rego da estrada, pela sarjeta para poder andar. Se o caminhão passar ali, vai acontecer o quê? Vai cortar pneu. Naquela última sessão que nós tivemos no fundo do Formigueiro, eu tenho ali na minha caminhonete, o pneu cortou em 3 lugares. O garoto me deu uma mão para mim trocar, porque não tinha o que fazer. Pneu de 700 pila foi pro pau. Então eu imagino esse caminhoneiro aí com os caminhões aí rodando. Colegas, vocês estão rindo, mas o negócio é sério. O bicho tá pegando. E eu fui um cara de azar, assim. Saí de lá e olha, eu vinha devagar, hein? Não vinha mais ou menos uns 40 quando eu vi, digo, o que está acontecendo? Esse caminhão não está andando, pneu furado. E aí me lasquei mesmo. Então imagina aquele pessoal que usa aquela estrada todo dia, senhor presidente. Está complicado. O interior está abandonado mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que na hora de pedir o voto, eu não acredito que vão ter coragem de ir no interior para buscar o voto daquele pessoal. Seria isso. Muito obrigado. Próximo líder de bancada do Partido Novo, vereador Gustavo. Uma boa noite a todos. Na semana passada, eu pedi ao líder de governo que solicitasse ao executivo algum tipo de providência que ele estaria encaminhando ou planejando para que a gente não tenha que fechar todas as casas de idosos que a gente tem aqui no município, tendo em vista que, a princípio, né, elas não devem estar atendendo todos os requisitos cobrados pela legislação para que elas estejam abertas. E não sei se o executivo trouxe alguma resposta, não para mim, mas para a população de Formigueiro em relação a isso aí. E aproveitando essa questão, e também o que foi citado pelo presidente em relação à construção de uma academia ao ar livre. Em 2021, em conversa com um deputado federal,
eu expliquei para ele a importância que a atividade física tem para a manutenção da nossa saúde, para a prevenção de doenças, inclusive para o tratamento de doenças. E apresentei para ele um projeto de uma academia ao ar livre que custava R$5.000, feita de tijolo, cimento e barra de ferro. Esse mesmo projeto foi conversado com o prefeito e esse deputado ele falou: não tenho verba hoje para encaminhar para Formigueiro direcionada para essa construção. Mas o que pode ser feito? O prefeito provavelmente ele usa dinheiro do recurso livre na saúde, no custeio da saúde. E custeio da saúde eu tenho. Se eu enviar R$100.000 para Formigueiro, o prefeito vai economizar R$100.000 do recurso livre. E ele poderia utilizar esse recurso economizado para a construção dessas academias. Naquela época, custando R$5.000, a gente poderia construir 20 academias da saúde, porque a gente tem mão de obra no município, a gente só teria que comprar o material. Não foi aceito. Então, eu recebo recurso de todos os deputados, de todos os partidos. Não é bem assim. Tá? Foi negado R$100.000 para a gente construir academia aqui em Formigueiro, R$100.000, porque era um jogo de recurso e isso é ilegal. Na verdade, não seria ilegal. A gente apenas iria economizar um recurso, deixaria de usar o recurso livre e aí estaria disponível para a gente utilizar na construção dessas academias. Eu aproveito essa academia da saúde e como profissional de educação física, trago algumas doenças aqui ao debate. Diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 ela é causada porque a gente não produz insulina em quantidade suficiente. Quando a gente pratica atividade física uma atividade física coordenada e preparada para aquela pessoa, a gente força com que o pâncreas aumente a produção de insulina. Então, a atividade física trata diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 ela é causada pela resistência à insulina. As nossas células, devido à quantidade de glicose que a gente tem no sangue, ela começa a diminuir a sensibilidade daquela glicose daquela insulina que pega a glicose para levar para dentro dela. O que acontece quando a gente faz atividade física? Eu forço com que o GLUT4, que ele está dentro da célula, que é a porta de entrada para a insulina na célula, que ele se aproxime da extremidade. Então, quando eu faço atividade física, eu pego o GLUT4, levo para a extremidade da célula, possibilitando que a glicose entre carregada pela insulina. Então, a atividade física também é um tratamento para diabetes tipo 2. Hipertensão. Tem que fazer atividade física, vai caminhar 30 minutos. Qual o melhor exercício para hipertensão? Melhor exercício para hipertensão é exercício de resistência de membros inferiores. Né? Quando a gente chama o gastrocnêmio, vulgo panturrilha, de segundo coração, é exatamente porque ele melhora o retorno venoso. A musculatura das nossas veias ela é muito frágil, muito fraca, desculpe. E ela acaba não conseguindo, como uma artéria, empurrar o sangue. Quando eu uso a minha musculatura para auxiliar nesse retorno, eu diminuo a pressão arterial. Outra coisa que acontece durante a atividade física também é a vasodilatação. Isso aí também acaba diminuindo a pressão arterial, a curto, médio e longo prazo, quando eu faço uma atividade física constante. Na verdade, quando eu faço treinamento físico. Uma doença bem recorrente aqui em Formigueiro também, depressão. Quando eu pratico atividade física, principalmente atividades aeróbicas, eu aumento a produção de serotonina, dopamina e endorfina. Alzheimer, que é uma doença muito recorrente em idosos também, que ela acaba acontecendo pela formação de placa beta-amiloide. A proteína beta-amiloide ela acaba formando conglomerados no nosso cérebro. A musculação ela produz um hormônio chamado irisina. Esse hormônio chamado irisina, ele diminui essa agregação das placas beta-amiloide, diminuindo sintomas e, inclusive, sendo usado como tratamento para o Alzheimer. E o grande problema, de eu já estar expondo para vocês o motivo de eu não ser candidato, é que quando a gente participa da política, a gente acaba produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que dá raiva, porque a gente vê solução simples para a gente conseguir trazer um mínimo de dignidade para a nossa população e a gente acaba não
não trazendo, não por falta de recurso, mas, mais uma vez, por falta de planejamento e vontade. Muito obrigado. Dando início ao espaço reservado à ordem do dia, finalizando as inscrições para o espaço de explicações pessoais, peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Pablo Garcia, para que faça a verificação das presenças. Todos os vereadores estão presentes. Havendo número regimental de vereadores e não havendo proporções para apreciação do plenário, passamos às explicações pessoais, 3 minutos por vereador. Primeiro vereador inscrito, vereador José Cardoso. Senhor presidente, vereadores, demais pessoas que nos assistem, quero deixar aqui as boas-vindas para Elia Sabrina Souza Costa, estudante de psicologia. Também quero deixar os parabéns para os festeiros da festa de São João, pela bela festa, belo estrido e a festa que foi ter na nossa cidade, aos padroeiros de São João Batista. Parabéns a todas as comissões, os festeiros que fizeram essa festa. Estava maravilhosa. Também fico pensando aonde foi comentado da vereadora Cia, eu estava comentando da academia. Realmente é importante. Há tempo eu vinha também batalhando por isso e há poucos dias me perguntaram se a academia, quando é que ia ser montada. Eu disse que ia ver quando é que, para fazer logo, colocar essa academia lá, que é muito importante. E mais importante também é nós valorizar a cidade e o interior. Senão daqui a um pouco termina todo mundo na cidade e aí o que vai ser? Eu acho que nós temos que valorizar muito o interior. Sempre digo, cidade e interior, junto, a gente trabalhar por os dois lados, na cidade e no interior, mas o interior precisa ser valorizado. Nós precisamos, porque daqui a um pouco, nós olhando, vereador, que temos de lá, a quantia de produtor de fumo que tinha, que hoje não tem mais, já diminuiu um horror. Então, as pessoas cada vez mais vindo para a cidade, e nós precisamos ter alternativa para que essas pessoas continue no interior. É tão bom o interior. É tão bom. Eu sempre morei no interior. Já morei um tempo na cidade, mas me vi a minha vida inteira no interior. Eu acho que não tem. É um descanso, é tranquilo. A gente procura a nossa vila ali, aonde a gente colocou, eu fiz minha emenda positiva para colocar a câmara de segurança ali no posto de saúde, que é bom, ameniza os problemas. Então a gente tem que valorizar. Praticamente nós vereador, botamos com todas as nossas emendas para o interior, pouco para a cidade, para o hospital, na cidade, a maioria também no interior, para que a gente veja que o nosso interior seja valorizado. Em todos os interiores, em todo o nosso município, todos os arredores aí do interior, que seja valorizado, porque daqui a um pouco termina não acontecendo mais. Hoje não acontece nenhum baile no nosso interior. Muito pouco. Isso aí as coisas vão mudando, daqui a pouco o interior acaba e termina não acontecendo mais quase nada no interior. E nós somos responsáveis de tentar ajudar para isso acontecer, só para completar, presidente, para acontecer para o nosso interior ser normal de novo. E a gente sabe que muitas vezes é difícil, é complicado, mas nós temos que dar esse valor aí, passo a passo, para que as coisas aconteçam no nosso interior também. Muito obrigado, boa noite a todos. Próximo ao vereador inscrito, vereador Valdecir Bortoluzzi. Senhor presidente, colegas vereadores, eu também queria deixar aqui com o líder do governo, o vereador Pablo, quanto às lâmpadas, essas fantasmas lâmpadas que não acontecem. O que está acontecendo? Já faz mais de 6 meses e estamos na maior escuridão. Aquilo que eu falei, o pessoal pergunta na vila, falando na vila que é onde eu moro, que a minha está queimada, mas aquela pode deixar queimada, mas que atenda a população.
Mas é horrível, porque a gente já paga isso. Já vem descontado isso. E eu me lembro que em 2000, quando eu estava aqui, eu fui o único vereador que foi contra apagar esse fantasma aí. Essa herança que o prefeito deixou para a comunidade, que o município não tinha que pagar. E lamentável, pagando mesmo, hoje a maioria da população não tem iluminação pública na frente das suas casas. Então, eu deixo esse apelo aí para que seja resolvido. Vi comentário também na Secretaria da Saúde, por lá foram verificar, tinha muita lâmpada sobrando. Tinha bastante lâmpada. Por que não usa essas lâmpadas, então, agora? Se é para estocar, por que não colocam na rua? Teria mais alguma coisa, mas fugiu agora, senhor presidente. Então era isso. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Muito obrigado. Bom, não tendo mais nenhum escrito, então também vou fazer uso dessa palavra aqui. Nesse momento, transfiro a presidência ao meu vice-presidente e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra ao Doraci. Bom, também só falando mais um pouquinho em estrada. Temos também aqui o pedido. Ruim a garganta aqui. Temos aqui o pedido aqui da estrada do Mato Grande. Também em péssimas condições. E precisa aí um cascalhamento em trechos, né? Tá só buraco, borrachudo. E isso falta de manutenção. Então, a gente pede aí. Eu até achei que quando abriram a pedreira, aquela pedreira ali, eu digo, bom, vão revolucionar essas estradas próximas. Mas parece que estão todas esquecidas em todo o município. É triste de ver, mas é essa a realidade. Também peço aqui o conserto de uma ponte, que eu digo uma ponte, né, mas é um bueiro. A ponte transformaram-se em bueiro. E eu não consigo entender essa mentalidade. Não estou acusando o secretário atual, né, e também não estou falando pelas costas do secretário passado, mas eu não consigo entender qual a lógica de transformar as pontes em bueiro. Sendo que quem participa de previsão, que escuta e participa de seminários, coisas assim, sabe que a tendência do clima é cada vez chuvas com mais volumes ou secas com mais intensidades. E aí aqui em Formigueiro transformam as pontes em bueiros, trazendo os graves problemas, como nós temos um exemplo aqui no Faxinal do Meio, no Jacaré, aqui na travessa da RS 149, aqui que sai para Pitangueira, que está caída até hoje, que é vergonhosamente aquilo ali é uma vergonha. E eu fico até com vergonha de dizer que sou vereador e estou aqui nessa casa, só que o povo sabe que nós, vereadores, não temos poder para mandar na secretaria, porque se eu tivesse poder para mandar, mas Deus que me perdoe, se eu não tivesse feito aquele serviço, eu pedi exoneração. Isso eu digo, não tenho, digo em qualquer lugar. Se o cara não tiver competência para fazer, se exonere, que é mais bonito. Se eu não tiver condições para defender o cidadão nessa casa, eu não sou mais candidato. Eu me candidato uma vez e, não fiz um bom trabalho, vou dar espaço para outro. Então nós temos que ter posição e ação para fazer as coisas. Aquilo ali é vergonhoso. Com poucas cargas de pedra, com terra, tu tapa aquilo ali e termina o problema. Ou vão lá e botam um bueiro de madeira, conforme tinha antes. Formigueiro não precisa sair para o outro lado do mundo para comprar madeira. Tem o mato eucalipto lá no formigueiro, que quando foi para desviar o mato, aí era tranquilo. Agora, para botar nas estradas, fazer uma ponte, não tem. Eu estou falando aqui o que é verdade, eu não estou falando bobagem. Então,
nós temos que ter ação. Passo dos Brum, na estrada que dá acesso aos sucessores de Júlio Cardoso, também transformaram a ponte num bueiro. Só que caiu e a população fica isolada. Há quanto tempo isolado? Até quando vai assim? Até o próximo mandato? Será que vão deixar para o próximo fazer? Acho que sim. Acho que hoje eu tenho a convicção que sim. Que o próximo que pegar é que vai ter que fazer, porque a coisa, do jeito que está, não tem condições. Quero dizer, vereador José, muito bonito seu discurso e meus parabéns por enxergar o povo do interior. E acho que tem que ser valorizado, porque o povo do interior está completamente abandonado. E exato, vereador. Tinha 93 produtores de fumo, se não me falha a memória, no Fundo Formigueiro. Fundo Formigueiro, Fachada da Eugênia, Colônia Antão Farias, Rincão do Jacob. Hoje, se eu não estou enganado, nós temos 11. E desses 11 produtores que tem, é uma minoria. E desses 11 produtores que tem, nós temos um produtor que não consegue sair da propriedade. Não consegue porque não tem estrada. Aonde o seu Revelino Souza, ele tem que carregar seus produtos lá na estrada principal. E o senhor conhece quem é. O senhor sabe quem é. Claro que o senhor não é culpado, né, vereador? O senhor pode achar, mas que tanto vereador assim me cita. Eu lhe cito que o senhor conhece. E o senhor faz parte da base da administração. Então, por isso que eu lhe cito conhecimento. Lá no Daniel Ferreira, também um lugar que não tem como sair mais. E por aí você vai. Ali no nosso amigo Éder Bortolotto, que é mais conhecido por Mimo, não tem como chegar ali, tem que localizar a casa com helicóptero hoje. Porque o GPS não localiza mais, é no meio do mato. E é uma estrada principal. E ainda me admira a coragem do Éder, até me admira a coragem dele estar reformando a casa. Está fazendo uma varanda e reformando a casa no meio do mato. Não tem acesso para chegar. Aquela fica totalmente escondida. Porque a administração pública não bota uma roçadeira, a administração pública não patrola, e por aí você vai. Então temos várias estradas. Estrada do Rincão dos Machado, vereador. Nem de trator para cruzar. Trator tem que ser bom para cruzar no Rincão dos Machado. É vergonhosamente. E lá nós temos produtores. Lá nós temos moradores. E por isso que estão vindo para a cidade. Porque o seu filho que mora lá no interior, ele todos os dias chega na cidade aqui com um período de aula perdido. Qual é o desenvolvimento, vereadora Seila? A senhora é uma professora, você sabe que se o aluno perdeu o primeiro turno, ele não tem como recuperar. O professor não vai voltar a dar aula para ele outro dia. Aquele perdeu. Agora, aqueles que chegaram de manhã cedo, aqueles assistiram. Cadê as paradas de ônibus? Que inclusive essa casa, vereador, o senhor foi um que ajudou a destinar recurso. Cadê? Estão atiradas no meio do mato, no brejo. Isso é incentivo para a educação? Então hoje nós temos em Formigueiro um desastre na educação, nós temos um desastre na Secretaria de Obra e nós temos um desastre na saúde e na agricultura também. Então, qual é o setor que está bom? Se tiver algum bom, me informe. Tem alguma coisa que aconteceu? Algum calçamento, alguma coisa? Tem, mas nós não podemos olhar só pelo calçamento. Não podemos olhar só dentro da cidade. Nós temos que olhar para o interior. Porque exatamente, vereador José, o nosso interior, que o senhor nasceu lá e eu também, o senhor sabe quantos moradores tinha? E hoje as pessoas dizem assim, ó, eu vou embora porque não tem mais condições aqui de morar. Nós não temos ônibus para ir para a cidade. Nós não temos estrada para ir para a cidade. O dia que chove, vereadores, nós ficamos ilhados no Fundo Formigueiro. Ficamos ou não ficamos, vereador José? Quando chove, quando dá um excesso de chuva, não tem para onde vir. Eu lhe dou certeza, o senhor vai dizer que sim. Se o senhor disser que não, vou lhe desmentir. Nós ficamos sim. Né? E por quê? E o senhor tem a mesma visão que eu tenho, vereador? Eu tenho certeza que o senhor tem, nós conversamos. É falta de galeria. É falta de tubulação mais grossa.
aqui no Lagoão, até quando não vão ficar assim? Dá qualquer chuva, nós vamos ter que ficar sempre dependendo do helicóptero da Marinha em prontidão, porque se adoecer alguém, uma ambulância não desce um fundo formigueiro. E aí o poder público cruzado os braços e nada faz. E isso nós temos que fazer, nós políticos temos que cobrar, nós políticos temos que ajudar a trazer solução, e isso eu faço. Então por isso que eu cobro e defendo a população. O seu José Luiz Lopes, vizinho do seu Revelino, está lá até hoje, abandonado a estrada. Um cara que teve que fazer cirurgia, teve, como diz o ditado, quase partiu para outra, graças a Deus que está aqui, né? Mas quando deu um problema de saúde, até os vizinhos acharam que ele, né, estava perdido, chamaram, esperaram a ambulância chegar. Olha as condições da estrada que ele tem. Ele me disse para mim, assim, eu vou ter que vender e ir embora daqui porque não tem estrada para sair. E isso muitas pessoas fizeram e estão fazendo. Então a educação, a agricultura, a saúde, o lazer, temos que ter no interior, vereadores. É isso que nós temos que ter lá. Para as pessoas se manter no interior, para não acarretar grandes números dentro da cidade. E o poder público também não dá assistência dentro da cidade, como aconteceu na Vila Sabino. 4 horas da manhã, as pessoas com as coisas boiando dentro de casa, por falta de canalização de água, por falta de desobstrução de bueiro, e simplesmente nada acontece. Então, nós temos num céu aberto, vereador José, lá no Fundo Formigueiro e no interior do município. Lá não tem alagamento, lá nós vivemos uma vida saudável, mas temos que ter condições para essas pessoas irem e virem e ter o seu lazer, ter a mesma qualidade de educação do seu filho, dos seus filhos nas escolas, porque não é justo quem mora na cidade ter uma qualidade de educação e quem mora no interior não ter qualidade na educação, porque todos os dias chega atrasado, porque vários dias na semana não consegue chegar até a sala de aula, porque o escolar não vai porque não tem estrada. Isso é vergonhoso. Isso eu deixo aqui a minha indignação com a administração atual por estar dessa forma, totalmente abandonado o interior. Então, nesse momento, peço o retorno da presença ao meu vice-presidente José Cardoso. Vereador Assis, só para tu me pedir a resposta, eu vou ter que tentar dar a resposta. Da água do Lagoão. O Lagoão realmente, aonde colocar uma galeria, que nós conversamos, nós vereadores aqui, colocar uma galeria ali, resolveria aquele problema. E isso não é de agora, né, vereador? É de anos e anos e anos que entra prefeito, sai prefeito e continua tranca o trânsito quando dá chuvarada. Mas uma galeria resolve o problema, eu tenho certeza. Aí vai resolver aquele problema ali. Então, é uma das coisas que a gente batalhou e batalha para nós conseguir botar uma galeria ali e erguer lá na curva também, aonde já está a água também lá na curva lá adiante. Então, isso aí é bem importante para isso, só para te responder que é uma coisa que realmente é importante, mas que de anos vem vindo. Tomara que a gente consiga resolver, se não for esse que o próximo prefeito resolva, mas que coloque a galeria ali naquela região ali, para resolver o problema. Transfiro a presidência ao vereador Assis. Só concluindo também, vereador José, eu concordo e sei que o seu desejo é esse aí, como o meu desejo é esse. E a gente está mostrando. Mas lá das curvas para cá tem que trocar as tubulação por canalização mais grossa, tá? Vindo trocando lá para cá. E aqui no Lagoão, vereador, na administração de 2012, eu, vereador, cansei pedindo uma tubulação que tinha uma tubulação para lado de lá. E quebrou e apodreceu o cavalete lá. Botaram um cavalete sinalizando, apodreceu e não fizeram nada. E aí terminou aquela tubulação do lado de lá. Então, se tivesse pelo menos mais uma, ajudaria. Mas não. A visão política de certos administradores é o que quebrou, bota a terra em cima e termina. E não faz mais nada. Como nós temos vários vereadores. Nós temos aqui na colônia Antão Farias, antes do Pasto Maia, antes da casa do Kleber, eu chamo o Klebinho, tem uma tubulação que caiu a ponta.
e até hoje já causou acidente, e vem a cratera comendo para o meio da estrada, aquilo ali é perigosíssimo, já deu acidente ali, e a administração não tem coragem de ir lá botar um tubo só para deixar em condições. Então isso a gente fica chateado. Eu queria estar aqui elogiando, eu queria estar aqui agradecendo, mas não tem como. Tá? Não tem como, porque aquilo que está ruim a gente tem que mostrar, e aquilo que está bom a gente elogia. Agora o que está ruim não tem como deixar quieto. E isso é por isso que o nosso interior, vereador, vai esvaziando. E ali, se é desperdício de dinheiro público, botar material fora, enquanto não botar uma galeria, não botar uma tubulação mais grossa, uma tubulação daquela mesma canalização aqui da Vila Sabino. Aquela tubulação ali resolve. Se não tem galeria, bota 2 daquelas ali, acaba o problema. Agora, se não fizer, não adianta colocar pedra e pedra e pedra, levanta a estrada, vem a água e leva tudo. Mas finalizando a ordem do dia, nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 1º de julho de 2024, às 18 horas, na sede da Câmara de Vereadores. Tenham um bom início de semana e uma boa noite a todos.